Olá, estamos de volta no Pod Corretor, aqui Robson, da RB7 Consultoria em Planos de Saúde e Seguros, e o meu querido amigo Paulo, da Macerata Corretora de Seguros e Planos de Saúde, também, meu concorrente. E como que tá, Paulo? Quais são as boas? O que está acontecendo aí no mundo dos planos de saúde, que está deixando o pessoal irritado? Conta aí para nós. Olá, meus amigos, boa tarde, tudo bem? Tudo bem com vocês? Olha, Robson, tá deixando o pessoal de cabelo em pé, desculpa, viu? É só o pessoal que tá com cabelo em pé, desculpa, né? Tudo bem, não esquenta não, pois é. Deixando o pessoal aí muito chateado e irritado, os índices de reajuste que estão sendo aplicados nos planos. Teve É, operadora que aplicou aí mais de 25% de reajuste. Então, vamos abordar esse tema hoje, que é um tema importante, que nós também, como consumidores, também temos que pensar nisso. é verdade, é tão sério que o Paulo veio até com o seu acessório, né? Veio até de óculos hoje para enxergar os números Ó, direitinho. Tá Clark muito Kent. bonito. É. Então vamos lá. Então, o tema de hoje, né? O nosso tema, eu até achei interessante, eu vou compartilhar com o Paulo agora. Não sei se ele concorda, a gente vai até colocar a capa depois nesse vídeo aí, que vai ser o seguinte: reajuste ou reassuste? Porque tem muita gente se assustando, né? É o reassuste anual que a pessoa recebe ali Nem sempre também, né, Paulo? A gente tem que levar em conta, e aqui a gente vai tentar ser objetivo para não nos delongarmos muito, mas nós temos que lembrar que tem três tipos de reajuste, embora os três ultimamente pareçam cruéis, né? Que é o reajuste de pessoa física, que são poucas operadoras que comercializam, inclusive o nosso primeiro vídeo foi exatamente sobre a volta da Mil, lembrando, um plano enxuto, não é um plano com os principais hospitais, né? E aí tem também o reajuste do plano por sindicato, que ele é um pouquinho mais complicado. Às vezes a pessoa, mas isso também é assunto para um outro dia, né? Mas às vezes a pessoa não é avisada, né? Porque se você, geralmente, no meio do ano que troca os planos de saúde, que é o reajuste nas principais entidades de classe, né? No meio do ano. E às vezes a pessoa faz o plano em abril, e em junho vem o reajuste, vem o reajuste aí novamente. E o plano empresarial. Agora, Paulo, eu quero falar com você sobre isso aí mesmo, que é o que mais. Eu acho que a maior gama de plano de saúde hoje é no PME. Pessoas que nem são. Aliás, que elas abriram sim uma empresa, mas só para ter o plano de saúde. Né? É uma realidade brasileira, né? Uma realidade do Brasil. Pessoas que abrem empresa, e não é ilegal, mas é uma coisa que, se você olhar na prática, também não é uma coisa bonita para a foto aí de um país, né? Para representar um país na área da saúde. Muitas pessoas abrem uma empresa para poder fazer um plano de saúde que atenda um hospital que ela goste. E essa carteira, ela fica num pool de duas, agora uma, né? Quem tem empresas fazendo a partir de uma vida com CNPJ, até 29 vidas. Agora, nesse patamar aí, Paulo, o que tem acontecido? Os reajustes geralmente são equilibrados, né? São diluídos os gastos, enfim, os cálculos do reajuste são diluídos. Mas esse ano a gente viu um negócio diferente, porque por mais diluído que fosse, a gente chegou a ver 18%, 15%, 14%, mas esse ano, eu estou vendo aqui, vou compartilhar daqui a pouco a tela, reajuste aqui, deixa eu ver, batendo o olho aqui de 27%. O que que, qual o motivo, Paulo, que você está encontrando aí para esse reajuste tão significativo? Olha, motivo a gente não encontra nada, porque eles falaram que na pandemia não puderam reajustar os planos, uma parceria que fizeram aí com o governo, mas no ano de 2021 foi aplicado o reajuste, mas o reajuste de 2020 foi parcelado em 10 vezes, então eles não deixaram de receber. São 12, né? 2022
Isso. 12, foi, A pandemia foi 2020, né? Então, isso. não teve reajuste. 2021 teve o reajuste anual, mas o de 2020 eles aplicaram em 10 vezes sem juros nos clientes. E 2022 veio na casa ali dos 18, 19, 17. Agora, 2023, eles estão num reajuste muito absurdo. Meu cliente relatou, falou, Paulo, só tá eu e minha esposa no plano. Veio uma carta aqui de quase 30% na Sul América. E eu não soube explicar. Eu pedi, você liga lá e pede uma reanálise, porque está muito fora dos padrões, né? A gente não tem uma explicação. Pô, a pandemia foi em 2020. Se tivesse que vir um algo grande, seria 22. Não, mas está vindo agora em 2023. A gente está perdido em como explicar isso para o cliente. Por que está tão alto? 2020, a 2022 aumentou o seguro de automóvel, aumentou o plano de saúde, tudo. O automóvel, para você ter uma ideia, só para abrir aqui um pouquinho, a média de 50% de reajuste. O cliente que pagava 1.500 foi para 3.000. Então, as seguradoras, elas colocaram um reajuste muito alto. Ó, se eu tomei um prejuízo, agora eu vou dividir com vocês ou vou passar para vocês para eu continuar no lucro. Então, é preocupante isso, né? O mercado, a gente está ouvindo relato de muitos corretores grandes até, né, de corretoras grandes, dizendo que não está tendo venda, não está conseguindo vender. Está todo mundo com medo de mudar ou com medo de fazer um plano novo. Essa instabilidade que está dando no início do ano está prejudicando os diversos setores, né? Tanto que eu até postei hoje aí que algo dizendo que nós estamos numa instabilidade grande, estamos com medo de investir ou de, sabe, de tudo. Então, não dá para saber o porquê que as companhias estão fazendo 2023. Eu acho que é pela insegurança do mercado, pela troca de governo, elas estão jogando um valor alto para que depois, se elas vierem a perder, elas já capitalizou agora. Só pode ser isso. O seguro de auto, assim, eu ainda consigo perceber uma justificativa, porque, sim, é pesado, é pesado. Esse ano veio muito diferente do ano passado, a gente também é consumidor de seguro, também de auto, e a gente também paga por isso. Mas, veja só, quem segurou um carro ano passado com valor X e pagou um seguro lá, um valor Y, quando chegou esse ano, o carro ele está com um valor muito superior. A tabela aumentou bastante também. Um carro que você segurava, sei lá, vamos chutar um valor baixo que quase nem existe. Mas vamos supor, um carro que valia 10, para ficar bem redondinho, ele passa, da pandemia para cá, a valer 18, 17. Então, veja só, quando o seguro, se o seguro custasse 1.000 e agora ele estiver custando 1.800, aumentou muito, mas dá para entender pelo seguinte, aumentou muito, mas se houver uma perda total, a seguradora vai arcar com muito também, ela vai arcar com tudo. Agora, eu o plano de entendo isso, saúde... mas isso aconteceu, Robson, vamos cortar o automóvel, mas só para terminar, de 2020 para 2021, não tinha carro zero para comprar. O carro usado subiu, né? Foi lá em cima. Em 22, as tabelas eram altas, mas 2023, a tabela vem, acho que de outubro para cá, caindo. E 2023 o seguro continua aumentando. É essa conta entendi, que a gente entendi. consegue, né, Quer dizer, fechar. já É por está isso que regredindo agora a tabela e a o... tabela FIP, eu sou um entusiasta de carro, né? Então eu acompanho sempre. As tabelas vêm caindo a todo mês, 1.000. Tem carros que caem R$ 500, tem carros que caem R$ 2.000 mensal. Então, e o seguro aumentando. Então, a gente chega à conclusão de que o carro usado vai baixar. Mas ele chegou num nível que ninguém quer que baixe. Eles não querem é que o o mercado tema continue nosso alto. aqui, não é o tema nosso aqui, mas aí, se continuar acontecendo isso, a pessoa vai ter que fazer um seguro mensal. Só que de acordo com... ela vai trocar de plano, né? Porque... Enfim, agora, no seguro-saúde, existe um negócio interessante. Primeiro que teve a questão da pandemia, os gastos para as pessoas internadas devem ter sido bem expressivos, mas eu acho que houve um equilíbrio aí.
Eu acho que tem coisas que não estão talvez tão transparentes. Por quê? Porque no mesmo tempo que houve talvez um cuidado maior ali, um problema maior, né, de pessoas internando, e, enfim, também teve uma baixa muito grande de pessoas que não usaram o plano. Muita gente não conseguia usar o plano e nem queria ir no médico. Então, teve isso aí também. Sim. Eu acho melhor, Paulo, a gente não mostrar as seguradoras, não, para a gente até evitar problemas, né? Mas olha só, aí, se alguém quiser saber, se alguém quiser fazer uma cotação, porque a gente não vem só trazer problema nem casos de seguradora aqui, como os, né? Não vamos trazer polêmica. Mas se alguém quiser saber, se alguém precisar, quiser uma orientação, a gente faz consultoria gratuita. O que é isso? A pessoa, né, que não sabe, você tem uma empresa, você tem a sua própria, o seu próprio plano de saúde, de pessoa, ainda que seja pessoa física, vai, não tem problema. Você tem um plano de saúde. Então, você entra em contato conosco, ou comigo, ou com o Paulo, né, tanto faz, e a quem você entrar em contato, vai acontecer o quê? A gente vai fazer uma consultoria, vai ver qual é o seu perfil, vai ver qual é a sua região. Tem pessoas que têm condição de pagar. Eu tenho uma cliente, Paulo, você deve ter acontecido com você também, que ela tinha condição de pagar praticamente 40% mais em conta no plano dela, de uma forma tranquila, legal, só que ela não. Ela era só questão de adaptação. Ela só tinha que se adaptar. E ela ficou anos pagando essa tabela maior, embora a nossa consultoria já tinha dito para ela: olha, no seu perfil você pode pagar mais, você pode ter um benefício, vamos dizer assim. E ela não entendeu bem, e aqui a gente faz o que o cliente quer. Nossa opção é mostrar para o cliente as opções que ele tem. E no passar do tempo, ela não estava aguentando mais. Aí ela entrou em contato. O que poderia fazer? Eu falei: o que você pode fazer é o que eu disse para você há vários anos atrás. O seu perfil permite você ter um desconto. Só observa essas regras aqui. Se você estiver dentro dela, você entra. O que ela fez? Observou, tocamos o plano para frente e hoje já está quase um ano já pagando 40% a menos. Às vezes, nem todo mundo tem esse perfil, mas muita gente tem e não sabe. Além disso, Sim. também, aquilo que o Paulo acabou de falar, os clientes estão com medo, mas pior é ficar sem o plano de saúde também. Então, no momento agora, de repente, a pessoa ela tem uma preferência por hospitais que tem muito cliente que fala: eu quero Oswaldo Cruz, eu quero São Luís do Itaim. São planos que vão atender numa categoria maior. Vai se pagar por um valor maior. Mas, se a situação está complicada, por que não receber uma proposta onde nós tenhamos uma forma paliativa? Pelo menos até passar essa crise, a pessoa consegue concentrar num plano mais simples, não perde as suas carências, né? A gente analisa tudo isso e, de repente, encontrar um meio termo para economizar até as coisas se estabilizarem. Estou correto ou estou Ó, errado? vamos fazer. Você tem toda a razão. Vamos fazer o seguinte. Me fala aí, qual foi o menor reajuste aplicado em 2023 das companhias? Não precisa falar o A nome das menor, companhias. aí eu estava falando, se a pessoa chegar, se a pessoa disser para nós, né, entrar em contato conosco, a gente vai falar para vocês, a gente está fazendo consultoria. O que a gente não pode fazer é propaganda. Ó, a empresa A aumentou mais que a B, porque aí a gente fica estranho até para nós diante das operadoras, tá? Mas, Ele então, chegou de quanto? Ele foi do mínimo ao menor, máximo. Qual foi? então, aí que tá. A menor foi sempre a pessoa física e é o plano mais fraquinho que tem, que pouca gente gosta, mas é uma opção, né? Que aumentou 5%. É bem baixo. É o mais baixo aqui. De empresa, agora eu vou falar de empresa. No plano empresarial, PME, o menor que eu estou vendo aqui é uma da empresa mais, eu posso falar porque eu não vou falar o nome, mais chata para você contratar. É uma empresa muito boa, é excelente, mas ela escolhe quem ela quer no seu plano. Então, as categorias que ela aceita que você contrate são muito restritas e é um plano excelente.
só que o reajuste foi de 12. Dos planos mais populares... 12,79, né? 12,79. Dos planos mais Tá. populares, né? Aí vem esses planos que a gente está mais acostumado, que você vê todo dia na mídia. Aí nós temos pessoa de empresarial, 24%, uma das principais empresas. A outra que já tinha quase morrido e voltou à vida aí, que ninguém nem lembra dela, aumentou 27%. Tem uma aí que é mais para um povo mais elitizado aí, né? É para quem já gosta de uma categoria VIP aí, aumentou 19%. O plano muito popular, 21%. Então, vai estar nessa média. As empresas mais conhecidas que a gente mais vende, Paulo, vamos dizer assim, está aí, ó, 22%, 24%, 21%, 23%. Pelo que eu estou vendo aqui, é isso mesmo, Robson. As mais famosas, as maiores, né? 24,76, 24,16, 24,9 e 23 e 22,6. Se você for olhar, poxa, se o cliente paga R$ 3.000, que já está um pouco, né? Mas ele continua se esforçando para pagar, porque não dá para depender do SUS, infelizmente, ainda. Quem sabe um dia, né? Mas você paga 3.000, chega lá para você lá 26% de reajuste. É algo que você não conta. Aí vem aquela outra história. Paulo, veio 26% de reajuste e o meu marido fez 59 anos. A média de reajuste para 59, de 58 para 59, é de 60% do valor daquela vida. Então, assim, é pesado. Não é fácil manter, mas, foi o que você falou, eu não posso ficar sem. Eu tenho que ter. Mesmo que eu baixe a categoria do meu produto, mas eu tenho que ter um plano de saúde. Eu já fui prova disso há longos anos atrás, antes de entrar no mercado de seguros. Eu passei mal. Foi na época que começou a ter é, uma, uma, uma crise não, começou a surgir no Brasil aquele, de fato, de você estar... Esqueci o nome da doença agora, deixa para lá. Não é uma doença, como se fosse uma gripe, vai. E aí eu fui pro médico, e eu tava vomitando, diarreia, passando mal. Fui em duas Santa Casa, aqui é só para baleado, aqui é só para ferido, aqui não atende, fui na terceira. 3 horas esperando, passando mal do lado de fora, que dentro era muito cheio. E quando o médico me atendeu, ele não olhou na minha cara, ele ficou de cabeça baixa. Quais são os sintomas? Eu falei, ó. Lembrei, é virose. Foi quando começou essa história de virose. Ele olhou, ele baixou a cabeça, olhou e falou: virose, você vai tomar um chá, vai comer torrada, 3, 4 dias vai passar. Tchau. Não me deu Não tem atestado, atenção nenhuma. não me deu nada. Então, assim, o que as pessoas elas comentam muito com a gente é o descaso, às vezes, que o médico tem quando ele é do SUS. Eu sou funcionário público, eu vou te ver do jeito que eu quiser. Num plano particular, você já tem o quê? Você que está pagando. Não que você não pague no SUS, né? Então é um pagamento dobrado no particular, tem como cobrar. Você tem um atendimento, né, diferenciado. Não dá para ficar sem. Você vai concorrer no público para disputar vaga de quartos, se precisar de uma internação, ou vai ficar na fila no corredor numa maca. A É, gente eu vou contar um caso que vale a pena, é rápido, só para a gente ter a noção. Tem um cliente, ele me chamou para ir na empresa dele, e ele falou: Paulo, tem eu e minha esposa, ele já tinha uns 70 anos de idade, a esposa 68, algo, e tinha mais 5 filhos. Paulo, eu queria ver um plano de saúde para minha esposa e para os meus filhos. Ele tinha uma empresa. Na época, o custo dava para todo mundo, acho que é em torno de R$ 5.000, mas era 5 filhos, contando com neto, dava 10 pessoas no total. R$ 5.000, né? Não tá caro. Média de R$ 500 por pessoa. E eu fui 2 vezes lá. Ele falou: Paulo, a gente não vai contratar. Eu falei: ok, acontece, né? Não ganhamos todas.
Expliquei. Depois de uns 15 dias, ele me ligou. Eu falei, olá, doutor, tudo bem? Ele, Paulo, tô com um problema. A minha esposa está tendo um sangramento interno e a gente não descobriu o que era. Ela foi a um hospital famoso, ao libanês. Eles fizeram um tratamento nela com um balão, com uma câmera, ficou internada por 3 dias. Eu não sei se, eu acho que foi UTI. E esse balão ficou filmando para descobrir de onde era o sangramento. Descobriram 3 dias internas UTI, faz o tratamento, ele gastou, se eu não me engano, foi R$ 300 mil. É Faz um bem. tempinho já, esse 300 mil valia um pouquinho mais, tá? E aí ele falou, eu me arrependi de não ter feito o plano, mas ele tinha É, condição de pagar. Só que desembolsou uma grana. E aí, para concluir ainda, ele falou, Paulo, agora ela tem que tomar um medicamento que custa R$ 25 mil durante 6 meses. A nossa função é o quê? A nossa função, mesmo que a gente não faça a venda, a nossa função é de auxiliar o cliente. Porque às vezes a gente não consegue hoje, mas consegue amanhã, ou ele indica a gente, né? E eu fiz algo para ele, eu instruí ele como resolver pelo menos uma parte, né? Então ele foi lá no setor, falei para ele, desce no setor de assistência social, fala com o assistente social, é, pega esse medicamento pela farmácia de alto custo, preenche um formulário, ele foi lá, no outro dia ele me ligou, falou, Paulo, eu desci, falei com ela, e a gente está conseguindo pegar o medicamento gratuito pelo governo para farmácia de alto custo. Ele ficou muito grato, né, a mim, ele não fez o plano, mas ficou muito grato, tal. Então, assim, são exemplos que a gente convive e a gente dá para o cliente dos riscos de você contar com o SUS. Ele tinha uma condição para pagar um hospital, mas imagine se ele tivesse que levar a mulher dele a um público. Uma, que não teria esse tipo de tratamento. E dois, que eles não teriam como descobrir que ela tinha um sangramento interno lá no intestino. Essa é, mulher tinha um sério risco de morrer com hemorragia. é complicado, Então, porque. Perdão, pode é, falar. não, é só para concluir, a gente precisa passar isso para o cliente. Por mais que seja um pouco pesado ter um plano de saúde, por mais que pareça que seja custoso, a vida não tem preço. E, infelizmente, não podemos contar com assistência médica do Brasil, com o SUS ou qualquer outro sistema, porque é muito precário. Não vou entrar no mérito, mas são tantas coisas que envolvem esse sistema que em outros países funciona, mas aqui não funciona da forma que deveria funcionar, né? Então, a gente é obrigado a ter um plano de saúde, a contratar. A nossa função é escolher para vocês o plano que tenha a melhor rede, com o melhor custo, que caiba no bolso. Então, a gente criou esse canal para isso, para falar para vocês das dificuldades que acontecem, às vezes, na contratação, nas dificuldades que acontecem, às vezes, usando o plano, mas também nos benefícios que eles trazem e de você ter um bom consultor. É, Paulo, Robson, me ajuda, como que eu faço? Essa é a consultoria que a gente dá para os nossos clientes. então, a gente tem essa função de explicar, de orientar. Eu estou com um caso aqui, é bom, parece que não tem nada, mas é um bate-papo isso aqui, e onde a gente traz casos reais. A gente tem que tomar muito cuidado com certas empresas, tá? Porque tem empresas que a gente conhece que são muito, já são. Tem empresa que o cliente fala para nós, eu quero tua empresa. E às vezes tem plano que a gente não vende, o cliente que compra. Às vezes o cliente fala, eu quero tal plano. Eu falo, olha, eu vou te vender se você quiser, mas a realidade desse plano é essa e essa. E aí tem cliente que fala, não, eu quero porque o fulano tem, é bom para ele, vai ser bom para mim. Aí a gente faz. Mas tem plano que a gente não indica. Isso também é algo muito importante. Então a gente faz, mais ou menos aí, é como o Paulo está falando. A gente vai selecionar os melhores planos para o seu perfil e você vai escolher um. Você vai escolher aquele que for melhor para você. Agora a gente vai indicar para você. A gente, por exemplo, tem uma empresa aí que a gente não vendia muito no passado,
ela começou a se destacar bem, teve umas mudanças, a gente vendeu, vendi alguns clientes, expliquei para cada cliente, olha, essa empresa até tal época passou por muita dificuldade, ela está com renovo agora, e parece que está funcionando bem. Porém, se você quiser uma empresa mais segura, eu tenho essa e essa, que são empresas que eu já conheço, já sei como estão no mercado. E tem essa que está com preço melhor. Só que você tem que saber que você pode ter um problema amanhã ou não. É essa. Aí tem cliente que fala, eu já fui cliente dela, eu gostei. Tem uns que falam, eu não quero nem ver. E agora tem um caso aí que é complicado, Paulo, porque não é. Veja só, a contenção de plano de saúde, dos valores, a empresa às vezes aumenta muito porque gastou muito. Ok. Mas eu tenho uma cliente que ela, agora, é um caso recente. Ela fez uma empresa aí, e essa empresa tá tudo bem, só que ela teve uma internação. No conjunto da familiar dela, teve uma internação de mais de 20 dias de UTI. Faz quase um ano isso. Quase um ano. E ok, ela teve tudo o que precisou. Ótimo. Só que agora, como seria a renovação, provavelmente a renovação do plano dela agora, ela recebeu uma cartinha dessa empresa, falando, olha, daqui a 60 dias o seu plano está cancelado. Então, veja só, eu só vejo uma resposta para isso, contenção de despesa, mas eu nunca vi isso em empresa pequena. Eu sempre vi, sim, empresas grandes, redes de supermercados grandes que foram convidados a se retirarem do plano de saúde. O plano de saúde falou, não quero mais vocês como meu cliente. Por quê? Porque o pessoal gasta demais e tem uns casos que não dá para entender mesmo. Mas de empresa pequena eu nunca tinha visto. Então, na nossa consultoria, o que a gente vai sempre te falar? Esses casos aí. Pode, quanto a mim, pode provar. Se alguém me ligar amanhã depois aí perguntando dessa empresa que eu estou falando, eu vou dizer a mesma coisa, eu vou dizer isso, olha, é uma empresa muito boa, é o que eu estou vendo, só que tem um porém, eu tenho esse caso aqui. Então, você tem que saber se você assume esse risco ou não. E aí tem outras opções. Ô, Paulo, uma coisa interessante também, para a gente terminar também, porque o tempo está se delongando aí, a gente está se delongando, né? Existe uma coisa muito interessante no plano de saúde, agora, é que as empresas estão percebendo também essa perda. Eles perderam muitos clientes, a verdade é essa. Perderam muitos clientes. Quem estava doente não saiu. Isso talvez esteja refletindo agora nesses aumentos também. Porque é aquela questão, né? Tem 10 pessoas no plano de saúde e vai ter que cortar. Vai cortar 8. A prioridade de ficar no plano, quem que é? Quem está com problema. Geralmente é assim que funciona. Então, não sei se é por isso ou não estamos justificando, não. Mas a questão é o seguinte: as empresas lançaram muitos planos dividindo hospitais importantes. Porque às vezes a pessoa fala assim, ou ela pagava mais em conta, não vou dizer barato, porque barato não é, mas ela pagava mais em conta num plano mais simples, ou ela pagava muito mais caro num plano com todos os hospitais que ela acha bom, que tem nome, que tem fama. E algumas operadoras, nós temos 10 minutinhos para terminar. Algumas operadoras fizeram o quê? Elas separaram, pegaram 2 hospitais bons e colocaram um no plano A e o outro no plano B. E com isso, ela conseguiu reduzir o custo. Essa também não é uma boa opção? Você acha que foi uma boa estratégia, Paulo? E talvez você acha uma boa estratégia para quem está pagando muito caro no plano de saúde, dar uma enxugada dessa forma? Olha, eu acho que tudo é válido, tudo é válido. Eu sou daquela opinião, eu só não posso ficar sem. Tem uma companhia no mercado que ela tirou uma rede de hospitais de cobertura, e voltaram agora, né? Na verdade, duas, né? Tiraram uma rede de hospitais para poder enxugar um pouco os custos. Era uma rede que trazia muito custo para eles, né? Então, eles tiraram, criaram um produto 100, onde ele é 25% mais em conta. Uma outra que tirou também essa mesma rede, agora, por exigência dos clientes, acabou voltando com os produtos novos a atender. As companhias elas vão se adequando também ao mercado. Claro que, se a gente for ver, é muito custoso também para a companhia pagar o atendimento no hospital. É caro. A gente sabe que existe um monte de coisas que acontecem no mercado, né?
que envolve dinheiro, então é complicado. Mas assim, eu sou a favor, Robson. As companhias elas estão fazendo aquilo que você mencionou, né, de criar os produtos regionais. Para que eu vou contratar um plano que atende o Einstein se eu moro em Santo André? Sim, Pô, vou fazer um plano que atenda o Hospital Brasil, que atenda o Cristóvão da Gama, os hospitais grandes aqui do ABC. Então eles estão criando. Vou até citar nome, né? A Bradesco criou, a Sul América criou, a né? A Porto, Mil também tem, a Mil, a a Porto Porto Seguro Seguro, também criou a Mil criou a linha Pro agora, a Porto, quer dizer, criou a linha Pro, para trazer o público que eles falam que é classe C e D, né? Para aqueles que não fazem questão também e aqueles que não querem usar os hospitais que são caros. Einstein, Sírio, sim. Oswaldo Cruz em São Paulo, a própria Rede D'Or de São Paulo. Então eles tiram aquilo. Então eu moro em São Paulo, quero contratar um plano que dá o São Luís da Zona Leste. Ok, você vai ter esse hospital, mas não vai ter os outros. Então eles estão dando um jeito de mexer um pouco no mercado para atrair mais clientes, né? E para tentar movimentar o mercado que está parado, né? Sim. A Mil chegou a falar até a United, que é a dona da Mil, chegou até a cogitar em vender de novo. Mas eles estão dando uma aquecida no mercado de novo para tentar reaver aquela clientela que eles tinham, né? Eu acho É, que é válido. e agora está entrando vamos ver se vai entrar mais alguém com pessoa física, se a Mil melhor, pessoa física também. De repente é uma solução também que vem, né? Porque muita gente tem dificuldade. Estou com um cliente aí que quer fazer uma pessoa só, tem um CNPJ e não pode fazer porque um bom plano não aceita uma vida só o mais top dos top que aceita, né? Então tem tudo isso. Mas a gente está aí para isso e eu vou sugerir agora, Paulo, se você estiver de acordo, para que na próxima semana a gente faça um sobre uma coisa que tem gente que tem preconceito. Eu também tinha. Confesso porque eu tive uma experiência muito ruim financeiramente falando com o plano de coparticipação, né? Porque tem uns médicos que abusam também, né? Então, mas o que eu queria dizer é o seguinte, eu acho que a gente podia trazer essa opção de plano de coparticipação, porque está tendo no mercado, até nisso, o mercado já está se adequando. Porque está tendo hoje os planos de coparticipação que eles colocam um limite máximo mensal para cobrar coparticipação. Né? Então, isso O é muito limitador legal. é a chave do produto. Limitador é a Exatamente. chave. Eu tenho clientes que eu fiz esse produto que, olha só, se esse cliente fechasse o plano sem coparticipação, que ia pagar mais, ele ia pagar mais caro por ser sem coparticipação, ele ia pagar lá um X, ok? Mas se ele fizesse com coparticipação, de acordo com as idades dele, ele ia pagar bem mais barato, que aliás ele optou por isso. Ele ia pagar bem mais barato. Só que nós fizemos a soma. Se ele estourasse no mês, ou enfim, se ele estourasse a utilização, usasse demais, quando chegasse o topo, o limite de coparticipação, mesmo que todo mundo usasse o máximo o plano não custaria mais caro do que o plano sem coparticipação. Então, algumas situações, a pessoa fazendo plano de coparticipação, ainda que ela use o máximo do plano, ela não vai pagar o mesmo valor do que o plano completo, sem coparticipação. Então, a gente tem muitos exemplos e a gente poderia explorar isso. Porque tem muita gente que Vamos. tem empresas que eu não indico, porque não tem esse limitador. Mas tem empresas boas já como limitador, e aí vai ficar para o próximo bate-papo nosso aí. A gente está explicando e trazendo. Aí nós vamos trazer exemplos de operadoras mesmo. Vamos citar. Ó, essa A operadora gente vai trabalha falar. assim. Isso mesmo. Isso. Aí vamos falar do produto, tá? Então a gente vai trazer essas operadoras aqui, vou apresentar para você e vamos preparar, Paulo, alguns exemplos. A gente pode preparar alguns exemplos, né? E aí a gente vai estar colocando, expondo aqui para as pessoas conhecerem um pouquinho melhor. Tá bom? Eu acho que você tem razão. Isso da coparticipação, as pessoas elas têm o pé atrás. Mas quando eu explico que tem operadora que dá 30% de desconto mensal, se você é um cliente que usa pouco, como eu, por exemplo, vale muito a pena o coparticipação. Né? Mas a gente vai explanar mais no próximo vídeo.
A gente vai trazer aí os benefícios, quais são as operadoras que têm limitador, quais são as operadoras que não têm limitador, qual que é a média de custo de um pronto-socorro, de uma consulta, se cobra numa internação, se interna e cobra cirurgia, se não cobra, o que paga, o que não paga, a gente vai abrir para vocês e vai ser bem bacana. Legal. Então, fica combinado para a semana que vem. E se vocês quiserem entrar em contato conosco, o nosso telefone vai estar aqui na tela, né? Os nossos contatos. E estamos à disposição. Entre em contato conosco, a gente vai... Mas consultoria de graça? Sim, não tem nada de graça. Não, o nosso trabalho é exatamente esse. Porque se você receber uma boa informação, você pode não fechar o plano hoje, mas daqui a um ano, eu tenho clientes de 3 para 4 anos atrás que entrou em contato comigo, e esporadicamente entrava em contato de vez em quando, e estamos fechando o contrato agora, 4 anos depois. Então, veja só, eu estou sendo bem sincero, a gente trabalha mais por o nosso sustento. Amém. Graças a Deus por isso. Porém, a gente faz o nosso trabalho, não é só isso, a gente não foca no resultado, a gente foca nas pessoas. Ficou bonito agora, hein? A gente foca nas pessoas. E é verdade, é o que o Paulo falou. Tem cliente que vira amigo nosso, tem cliente que virou meu amigo e nunca fechou, não é meu cliente, virou amigo e nunca fechou um contrato. Mas eu Pois vou fazer é. o quê? Mas eu ganhei um amigo. Pronto. O importante é isso. E o amigo já era outro, né? Então, ó, gente, a gente está aqui para juntar, né? Para se unir e vamos procurar fazer o melhor possível aí para te apresentar o melhor produto. Certinho, É isso Paulo? aí, gente. Obrigado. A gente agradece vocês. Se tiverem dúvidas, o Robson vai postar aí o contato. Vocês podem mandar perguntas. Se tiverem sugestões de temas para serem abordados, também manda para a gente, tá? A gente estuda e aí, assim que possível, a gente já entra, aborda esse tema, esclarece as dúvidas. A gente tem muito tempo de conhecimento. Como eu falei da outra vez, nós aprendemos com os melhores, né? A gente conseguiu absorver dos melhores para ter a experiência e passar tudo aquilo que a gente tem conhecimento. E a própria vivência nos trouxe também esse conhecimento sobre os produtos, sobre os contratos. Então, a gente vai ficar à disposição. Muito Fechou aqui, obrigado. Paulo. Estamos aqui já em cima da hora. Um grande abraço aí para todos e até mais.